Entre Lula e Bolsonaro, com qual eu fico? Tá preparado para uma baita viagem sobre o corpo humano? Vem comigo! Cara, a gente vai ter um papo agora que é bem da hora se você acompanhar. Vou te falar entre Lula e Bolsonaro com qual eu fico, te dar uma base científica de muita coisa legal, mas antes eu peço aqui para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, tá? Deixar o seu like me ajuda muito, porque quando eu faço um vídeo assim, com tanto carinho, tem duas maneiras de eu ser recompensado por esse vídeo. Uma delas é se eu ajudo alguém, e a outra é pelo like. Então deixa o seu like aí que para você eu tenho certeza que é facinho e me ajuda bastante. Vamos lá numa viagem sobre corpo humano antes de eu te falar de fato a minha opinião. Cara, quando o embrião humano é formado, o intestino ele é formado a partir de um ponto e o cérebro, o sistema nervoso a partir de outro ponto. Porém, em determinado momento, células do sistema nervoso se desprendem e migram em direção ao intestino, formando o que a gente chama de sistema nervoso entérico, o sistema nervoso intestinal. Isso acontece nos estágios embrionários e essa conexão entre cérebro e intestino ela permanece a vida toda. Existe um nervo que chama nervo vago, que numa via de mão dupla, ele vai levar informações do intestino para o cérebro e também vai levar informações do cérebro para o intestino. E é muito legal, por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer a nossa sobrevivência. As ações dele são baseadas em a gente sobreviver. E o intestino passa informações para ele que fazem o cérebro reagir buscando a sobrevivência, promovendo bem-estar, mal-estar. Por exemplo, a comida ela pode influenciar nisso, é uma das coisas que influencia nisso. Já deve ter acontecido com você de ter vontade de expulsar alguma coisa de dentro do seu tubo digestório, por cima ou por baixo. Se isso aconteceu, provavelmente foi porque algum tipo de substância ou de agente chegou ao seu intestino e o seu intestino ele passou uma informação para o cérebro. Cara, isso aqui não é muito legal não. Como que o cérebro reagiu? Vamos tirar daqui. Ou seja, a vontade de expulsar, ela veio de um sinal intestinal para que você tivesse sobrevivência, para que aumentasse a sua chance de sobrevivência. O cérebro, gente, ele percebe vários sinais. Ele percebe a audição, ele percebe a visão. A gente tem vários sentidos que dão apoio ao cérebro, mas o intestino constantemente dá apoio ao cérebro para a questão da sobrevivência. Só que esses sinais intestinais, eles são promovidos muitas vezes por bactérias que nós temos no intestino. Não sei se você sabia, mas a gente tem muito mais bactérias no intestino do que células no nosso próprio corpo, para você ter uma ideia. E essas bactérias que a gente tem ali, que constituem o que a gente chama de microbioma, na verdade a gente tem as bactérias teoricamente do bem e as bactérias teoricamente do mal. E numa condição normal, essas bactérias elas estão num equilíbrio em que o bem vence o mal. O que isso significa? Significa que, numa condição harmônica, de equilíbrio favorável às bactérias do bem, as substâncias químicas liberadas por essas bactérias, os metabólitos liberados por essas bactérias, e que vão servir de uma ou outra maneira como sinalizadores para o cérebro, vão mandar mensagens químicas para o cérebro mais positivas. E o seu cérebro vai reagir como? Com uma sensação de que está tudo bem. Ou seja, você vai ter um bem-estar em diversos níveis no seu corpo, porque as informações que chegam, muito por causa das bactérias que estão lá no intestino, ao nosso cérebro, são informações benéficas. O seu cérebro reage da maneira que tem que reagir a algo benéfico. É muito legal como isso funciona. Só que se a gente promove desequilíbrio nessas bactérias intestinais e de repente esse desequilíbrio começa a favorecer um pouco mais as bactérias do mal, o que acontece? Mais substâncias químicas teoricamente nocivas, ocorre um desequilíbrio nessa questão das substâncias químicas e o cérebro ele começa a receber informações de que as coisas não estão legais. Como que o cérebro reage quando isso acontece? De diversas maneiras possíveis a gente pode ter reações. A gente pode aumentar os níveis de ansiedade, a gente pode ter mais dificuldades com o sono, a gente pode ter transtornos de apetite,
a gente pode ter indisposição, a gente pode ter mais respostas inflamatórias, ou seja, quando você tem algum tipo de infecção, algum tipo de doença, ela pode se manifestar com sintomas de forma mais forte. Tudo isso pelo desarranjo com essas bactérias. Ah, mas o que pode causar um desequilíbrio nessas bactérias do meu intestino? Pode ser, por exemplo, uma má alimentação. A má alimentação influencia muito no nosso microbioma, na nossa microbiota. Porém, as emoções, o nosso emocional influencia diretamente nessa microbiota também. Quando a gente fica em situação de nervosismo, numa situação de muita angústia, numa situação de estresse, sobretudo quando isso é uma coisa frequente ou dura alguns minutos, muitos minutos, né? O que a gente pode ter? A gente pode começar a ter esse estresse afetando a nossa microbiota, o nosso microbioma, e promovendo um desequilíbrio nessas bactérias. Substâncias químicas teoricamente piores são liberadas no nosso intestino, a comunicação intestino-cérebro começa a ser de tal maneira que o cérebro começa a reagir de uma forma com angústia, ansiedade, tristeza, dificuldade com sono, dificuldade com apetite e mal-estar geral. Eu tô falando para você algo científico e muito impactante. Emoções negativas, quando elas persistem, quando elas são duradouras, elas afetam diretamente a nossa qualidade física, mental, o nosso emocional e, obviamente, por consequência, a nossa produtividade, a nossa capacidade de estar bem para trabalhar, a nossa capacidade de estar bem para estudar. Então, voltando à pergunta, entre Lula e Bolsonaro, eu fico com qual? Eu não quero nem saber. Por que eu não quero nem saber? Não é que eu não tenho as minhas convicções, não é que eu não tenho a minha ideologia. Cara, eu tenho meu voto, eu exerço a minha cidadania. E acho que você tem que fazer isso também. Você tem as suas convicções, você tem o seu voto, você tem o seu direito a exercer a cidadania. Faça isso, mas procure não se alimentar de conversas que te façam mal a respeito desses assuntos. Não é novidade para você que a gente está num mundo extremamente polarizado, a gente está numa polarização absurda. E quando a gente começa a discutir muito sobre isso, a angústia, o estresse, o incômodo que isso nos causa afeta todo o nosso bem-estar físico e emocional. Isso é comprovado cientificamente. E isso impacta diretamente no nosso bem-estar, na nossa produtividade. Então, assim, por exemplo, se você é um estudante, se você é um vestibulando, eu peço para que você reflita e tome muito cuidado. Você vai ter, por exemplo, várias aulas de humanas, nas quais a gente entra mais nesse mérito político. Então você vai ter professores, por exemplo, que talvez tenham um discurso que apoiem mais a direita, outros professores que têm um discurso que apoiem mais a esquerda. Você vai ter subsídios dessas ideologias. E você, às vezes, começa a se alimentar de tal maneira a fugir daquilo que cai no vestibular e a querer entrar em discussões com amigos, em discussões com a família, e isso pode te fazer mal. Então eu peço para você tomar cuidado. Eu repito, não é para que você não tenha sua convicção ideológica, não é para você ser alienado, não é para que você não exerça a sua cidadania. Isso é bom. É para você tomar cuidado para não se alimentar de algo nocivo. Eu, por exemplo, não entro nessas discussões porque eu acho que raramente elas vão agregar algum valor. Dificilmente eu vou mudar a opinião de alguém em relação à política. As pessoas têm as suas convicções. Tem muitas pessoas que não têm o preparo emocional para conversar, elas são muito reativas, elas não gostam de ouvir, elas não gostam de interpretar, digerir a opinião dos outros para que elas somem a dela. Então, assim, a gente às vezes não está tão disposto à mudança. Para muitas pessoas, essas conversas, elas vão trazer muito mais aspectos negativos na vida do que positivos. Cara, a maior parte dos alunos que eu converso que tem sucesso no vestibular, eles assistem às aulas em relação à geopolítica, à política, com um olhar muito específico do que cai no vestibular. Cara, da hora, eu preciso saber isso, eu preciso ter essa visão, porque o vestibular pergunta assim, eu preciso acertar. Ele não vai assistir a aula com, nossa, tá vendo? Eu falei que era assim, agora eu preciso falar lá em casa, agora eu preciso brigar com meu amigo, aquele meu amigo. Porque quando você se alimenta dessa maneira, com aquela briga interna de pensamento, isso realmente pode te fazer mal. Então, mais uma vez eu repito, eu quero que você tenha suas convicções, que você exerça a sua cidadania, mas tome muito cuidado para que esses assuntos não te incomodem. Se você procurar se blindar um pouco de entrar nessas conversas que, de repente, tragam para você um mal-estar, com certeza
você vai conseguir ter um ano mais harmônico, mais feliz, mais saudável, mais produtivo e a sua chance de sucesso, com certeza, vai ser maior.